Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Hoje é 22 de novembro de 2024 e estamos aqui para falar sobre a temporada de resultados do terceiro trimestre deste ano. Hoje a nossa conversa é com Bruno Benassi, analista de ativos da Monte Bravo Corretora. Olá, Benassi. Fala, guerreiro, tudo bem? Vamos lá. Benassi, e a nossa primeira pauta, como não poderia deixar de ser, é a visão geral sobre essa temporada de resultados. Como foi a performance das empresas brasileiras no terceiro trimestre de 2024? Primeiro, a temporada de resultados foi uma temporada de resultados boa, tá? Entre resultados positivos e ok, a gente teve quase 80%, vai? Durante a temporada de resultados acabou. Tem alguma coisa em outra, eu acho, mas as companhias relevantes e números relevantes já acabou. Com 20% de resultados ruins. Este é o menor percentual de companhias reportando resultados ruins desde o começo de 22, tá? Então acho que é desde o segundo trimestre de 22. Então o resultado das empresas de Ibovespa no geral foi bastante positivo, tá? E entre os setores da bolsa, quais foram os principais destaques nesse trimestre? Acho que como destaques, de novo, o setor de alimentos e bebidas, com destaque, obviamente, para JBS e BRF, muito puxado pelo bom desempenho do segmento de aves. BRF, basicamente, é só aves e porcos e processados. JBS, obviamente, tem bem mais unidades de negócio, mas o destaque foi aves no Brasil via Seara, a Pilgrims, que é a operação de aves nos Estados Unidos, e a operação da JBS Brasil, tá? Com bastante exportação de gado saindo daqui, então teve um resultado bem bom. Outro segmento que a gente acha que se destacou foi o papel e celulose. O preço da celulose subiu, o dólar está mais alto, então receita, EBITDA, quase todas as linhas das companhias tiveram um resultado melhor, tá? Então a gente gostou bastante, principalmente de Suzano, eu acho. Outro setor que teve bons resultados foi o setor de bancos, mesmo Santander e Bradesco a gente considerou o qualitativo dos resultados positivos, indicam na direção certa, mas aí a gente acha que o grande destaque foi o Itaú, tá? De novo, o Itaú continua com um resultado bem positivo. Outro segmento que apresentou resultados bons foi o setor de incorporação, tá? Principalmente quem está na média e baixa renda, e aí Direcional teve um resultado muito bom, o CUR teve um resultado muito bom, o Plano & Plano teve um resultado muito bom, e tiveram duas do crescimento de média e alta renda que tiveram resultados bons. A Cyrela, mais uma vez, resultado bom. A Cyrela tem apresentado resultados bons aqui faz muitos trimestres, tá? E a EZTEC teve um resultado bom depois de apresentar anos muito desafiadores, tá? A EZTEC estava num momento operacional bem complicado. Acho que esse aqui foi o primeiro resultado positivo, depois de muitos trimestres. Acho que até no braço próprio de varejo a gente teve alguns resultados bons, assim, então Renner teve um resultado bom, Vivara teve um resultado ok, mas a gente não vê mais muitos resultados ruins como a gente viu no ano de 23, tá? Parece que as empresas estão apresentando um momento operacional um pouco mais firme. E algum segmento pode ser considerado uma decepção nessa temporada? Acho que não teve nenhum segmento que teve um resultado muito ruim, tá? Mas, por exemplo, o segmento de óleo e gás teve um resultado mais fraco na comparação anual e na comparação trimestral. O barril de petróleo está mais baixo na comparação anual. Teve muitas paradas de manutenção ou adiamento de perfurações para incremento de produtividade. Manutenção tem muito a ver com o business mesmo da companhia, tá? Mas as companhias, no geral, foram atrapalhadas por conta da greve do IBAMA e da ANP, tá? Então, os resultados foram mais fracos, não quer dizer que todos os resultados foram ruins, tá? Por exemplo, o resultado da Petrobras foi bom. A Petrobras não sofre tanto quanto com a ANP e com o IBAMA, mas os resultados de Petrobras foram positivos. Mas, no geral, ali do setor de óleo e gás, a gente pode considerar os resultados como ruins, tá? Mas aí a gente acha que teve alguns resultados ruins que, por exemplo, o CSN teve um resultado ruim por conta da operação de siderurgia no Brasil. No segmento dela, a gente já gostou muito de Uzi Minas de Gerdau, tá? Então, Ambev teve um resultado ruim, não tem ninguém muito comparável, mas o resultado da Ambev foi ruim, porque a unidade de cervejas Brasil teve um desempenho ruim, tá?
Aí, apesar de não ter ninguém comparável, o desempenho da Heineken Brasil foi um pouco pior, e o desempenho da Petrópolis, que nem é listada, a Heineken é listada lá fora, tá? Da Petrópolis foi um pouco melhor, então a gente acha que esse é um segmento aqui que deve continuar sofrendo por conta de competição. E Banco do Brasil também, apesar de a gente ter gostado dos resultados de bancos, o Banco do Brasil teve um resultado ruim, tá? Descolou bem dos bancos, tem uma questão de inadimplência. Todos os outros bancos estão reduzindo inadimplência e reduzindo provisão para devedores duvidosos. O Banco do Brasil está aumentando inadimplência e aumentando provisão para devedores duvidosos, né? Então ele está na contramão do sistema. Obviamente aqui tem algumas questões envolvendo o agro está num momento um pouco mais desafiador, né? O segundo e terceiro trimestre foram um pouco mais desafiador. A partir do quarto a gente acha que é um movimento um pouco melhor. Então o produtor de gado choveu, a arroba do boi está num patamar bem mais alto, o produtor voltou a conseguir, acelerou a plantação de soja, algumas commodities têm tido um preço melhor nos Estados Unidos, então milho e soja também, e o dólar está no patamar mais alto, melhora a exportação, consequentemente melhora a rentabilidade de um produtor que tem custos em reais, tá? Então a gente acha que, apesar do resultado ruim, apesar de a gente estar um pouco neutro na tese do banco, os próximos resultados deveriam mostrar alguma melhora. Excelente, Benassi. E falando um pouquinho de futuro agora, o que a gente pode esperar das empresas brasileiras nos próximos trimestres? Para os próximos trimestres, as expectativas, a gente está entrando num momento desafiador, tá? Porque apesar do operacional bom da maioria das empresas brasileiras, a maioria das empresas brasileiras tem uma situação de caixa confortável, a gente está numa encruzilhada aqui, né? Se a gente resolve o fiscal, ou pelo menos entrega um fiscal médio, e os juros param de estar com a possibilidade de cair, o dólar para de subir, tem um pequeno choque de confiança, eu acho que os resultados em tese deveriam continuar evoluindo de uma maneira positiva. Agora, se a gente tem um choque de credibilidade, porque o fiscal é muito ruim, o pacote fiscal é muito ruim, ou alguma outra coisa acontece, aí eu acho que os resultados começam a piorar, tá? O lucro líquido das companhias daqui para frente deve começar a sofrer um pouco, porque a Selic vai subir, dependendo de onde a Selic parar, isso aí você pode começar a impactar o lucro líquido cada vez mais, né? Então você vai aumentar a despesa financeira, se aumentando a despesa financeira, você impacta o lucro líquido. A gente está construtivo com a capacidade das companhias, porém tem essa questão do pacote fiscal, um choque de credibilidade, e tem também toda uma questão tentando entender qual que vai ser a postura do Trump. Um Trump muito mais agressivo, a gente tem um dólar para cima é ruim para preço de commodities no geral, e o Trump muito agressivo em tarifas com a China pode impactar ainda mais o preço do minério de ferro, o preço do petróleo e aí o preço de algumas outras commodities, tá? Então as empresas têm entregado bons resultados, a gente espera que esses resultados positivos continuem. O quarto trimestre deve apresentar bons resultados, tá? Mas uma janela um pouco mais longa, acho que tem algumas variáveis que podem fazer preço, tá? Ou fazer preço não, né? Algumas variáveis que podem acompanhar o ciclo operacional de diversas companhias de diversos segmentos. Perfeito. Muito obrigado, Benassi. E esse foi mais um episódio do Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Confira nossas análises na íntegra no site montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Bom final de semana e bons investimentos.